Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui no nosso canal aqui. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o que significa laico, falar um pouquinho sobre Estado laico. Às vezes nós vamos trabalhar aí essa questão de laicidade, essa questão de separação entre igreja e Estado. E para isso eu vou ler lá em Romanos, né, para nós entrarmos aqui, só que, o que é laico, né? Laico significa o que ou quem não pertence, o que ou quem não pertence ou não está sujeito a uma religião ou não é influenciado por ela. Você vê aí que já começa a trabalhar a questão de separação entre religião e Estado. Eu quero, vamos começar aqui, só abrindo a Bíblia aqui, eu quero ler lá em Romanos. Vamos abrir em Romanos aqui, para ver se a gente... Romanos 13, esse aqui é o texto, né, que Calvino gostava, né? Olha lá, respeita a lei e a autoridade. Deixa eu tirar minha cara da frente aí. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, aqui o texto que Paulo escreve ao Romanos dizendo que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Paulo ele vem falando sobre a questão das autoridades seculares, né, reis, né? E esse aqui era um tema forte para Calvino. Calvino gostava muito disso aqui, né? Já vamos falar sobre Calvino. Mas vamos lá falar sobre o que é autoridade, o que é Estado laico, qual o entendimento. Por que eu li sobre a autoridade? Para nós entendermos que a questão de domínio, poder, é uma questão muito debatida em vários âmbitos, né? Então, só para nós entendermos aqui o que laico é aquilo que pertence, né, ou está sujeito a uma religião. Aí você olha o termo laico, O termo laico, a origem etimológica é do grego laikos, que significa do povo, né? Está relacionado à vida secular. Então, tudo que é relacionado ao povo, né? Aí, essa questão de laico, né? Aí, olha só. Originalmente, a palavra laico servia para descrever cristãos devotos, mas que não faziam parte do clero. Na verdade, é aquela ideia de leigos, né? Existia o clérigo e os leigos. Então, essa divisão aí. Só a partir da segunda metade do século XIX, essa palavra ganhou o sentido de uma pessoa, uma organização ou uma atividade autônoma. Mas tá. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado aonde não se tem influência de nenhuma religião, seja ela cristã ou qualquer outra religião, né? A questão da divisão entre poderes da igreja e o poder secular. Isso até era uma ideia, né? Até uma ideia protestante, né? Por exemplo, Calvino e Lutero, eles gostavam muito de separar essas ideias. Por exemplo, Calvino trabalhava com o poder temporal, que era o reino da espada, e o reino de Deus. Ele entendia que o reino da espada era, né, os governantes. E então ele vai usar também esses textos, né, de Paulo para aquela questão assim, que o homem que não obedece a Deus, o reino da espada, que na verdade era constituído por Deus também, que eram as autoridades, era feito para punir. Ok.
Então, ó, quando se fala em Estado laico, existe a ideia de neutralidade aqui embaixo, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando fala de Estado laico, o pessoal já fala assim, mas o Estado laico, a pessoa não pode ter religião. Isso é um engano. Por quê? No Estado laico, um presidente ou um governante, ele pode pertencer a uma religião. Porém, ele tem que ter a ideia que o povo que ele governa para todos. Ele governa para cristãos, para muçulmanos, para não cristãos. Então, ele tem que ter a ideia que ele governa para todo mundo, mas ninguém é neutro. Se um ateu for legislar, ele vai legislar de acordo com aquilo que ele crê, mas entendendo que ele está legislando para um povo só, independente de religião. Se um cristão for legislar, é lógico que ele tem os seus pressupostos, ele não é neutro, ninguém é neutro. Eu acho que é Popper que vai dizer sobre neutralidade, né? Aí a questão de a pessoa ela vai carregar consigo os seus pressupostos, mas o entendimento do Estado laico é religião não se intromete com o Estado, nem Estado se intromete com a religião. Por quê? Vamos supor, a igreja ela tem os seus bispos, a igreja tem o seu povo, e a igreja determina como o povo se comporta, como o povo deve andar, que é regido ali pela Bíblia. E um governante não pode entrar e determinar dentro da igreja o que a igreja vai fazer. Em contrapartida, a igreja também não pode dar palpite lá no Estado. Só que você tem políticos que são crentes ou determinada religião, que eles estão ali, eles participam da igreja, e você tem também essa ideia que os cristãos também, ou as pessoas de religiões, eles são são cidadãos, né? Eles votam, eles trabalham. Então, se você for olhar, vai estar entrelaçada essa ideia de religião e política, elas estão bem, né, entrelaçadas. Mas a gente tem sempre que entender que, por exemplo, você tem um religioso trabalhando na sociedade, né, com seu ofício. Nem por isso que ele tem o seu ofício lá, ele não deixa de ser religioso. Você tem um ateu também com seu ofício. E dentro dessa questão da dinâmica da sociedade, você vai ver que em determinados momentos a religião e a política vão se chocar. Você vai ter um governante, vai ter um parlamentar que pertence a uma religião ou talvez professa o ateísmo, mas ele não deixa de ser um cidadão. Então vocês têm que sempre entender que ser cidadão está, né, acima de qualquer, né, religião, de qualquer questão ética. Você é um cidadão, independente da sua fé, independente da sua profissão. Então você tem os seus direitos, né, de votar, você tem o seu direito de exercer a sua cidadania. Agora, nunca confundir você querer trazer a ideia religiosa para o Estado, nem o Estado tentar interferir na religião. A religião, ela é autônoma, ela tem, né, ali os seus... as pessoas já cuidam, né, sobre as questões dela. Então, o que acontece? Hoje você vê as pessoas misturando, né? A pessoa achando que
Um Estado laico é um Estado ateu, nada disso. Um Estado laico é um Estado que se entende que o governante governa para todos, por isso que é laos, é do povo, entendeu? Então, nós podemos ter pessoas religiosas no governo, como podemos ter pessoas não religiosas no governo. Mas o importante é respeitar, o respeito entre, né, os cidadãos. Então, isso é Estado laico, onde a religião ela não entra, né, em choque com o Estado, mas nem isso também não quer dizer que um religioso está, né, proibido de participar das questões do Estado. Ao contrário, ele é cidadão e ele pode sim expor as suas ideias, entendeu? Então, esse aqui é um blog, né, que eu estou usando aqui sobre a questão do Estado laico. Ó. Como a palavra laica está relacionada com a independência em relações à religião, o antônimo de laico pode ser santo, religioso, devoto ou crente. Esse aqui, agora você tem o laicismo, né? Laico e leigo, que é quase as mesmas palavras. Isso aqui é só para nós ter uma ideia. Agora, por que eu li Romanos capítulo de número 13? Porque dentro daquele texto, Calvino, Lutero usou muito para se respeitar a autoridade. Se você for ver a questão do Estado laico, ele vai nascer na Revolução Francesa. A separação da igreja e do Estado. Porque até então o poder religioso e o poder político estava, né, bem mesclado, bem junto. Então se dividiu. Para quê? Porque até no concílio lá de Constantinopla, lá, quando Constantino ele era o imperador e estava dentro do concílio ainda dando seus palpites. Então, até é bom separar a igreja do questão do Estado, porque você tem muitas influências, né? Tanto dos dois lados. Então, laico é a pessoa, é o Estado onde não tem influência de religião. Não importa qual seja a religião, o Estado ele está na questão de respeito. Respeitar a todos. Ok? Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da história da igreja, né? Essa separação de igreja e Estado, a igreja no Brasil, como é que a igreja chegou, a igreja católica, a igreja protestante. Então, nos próximos vídeos.